Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Você está aqui hoje para mais um vídeo da série sobre a Reforma Protestante. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a sola scriptura, que significa somente a escritura, e também a sola fide, que significa somente a fé. Se você ainda não assistiu, confira lá na playlist sobre a Reforma Protestante que está aqui no canal, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a sola gratia, que é o terceiro princípio da Reforma Protestante. Sola gratia significa somente a graça, e esse é o princípio que nos lembra que a salvação é um presente gratuito de Deus e não algo que podemos conquistar por nós mesmos. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo que sair aqui no canal, tá bom? Durante a época de Martinho Lutero, muitos acreditavam que a salvação poderia ser alcançada através de boas obras, penitências ou contribuições à igreja. Como eu disse no vídeo anterior, muitas pessoas acham que podem ser salvas ou até mesmo serem abençoadas, que é o principal argumento utilizado atualmente, através de contribuições à igreja. Sempre vem um discurso: quanto mais dinheiro você dá, mais Deus te abençoa. Ou se você ofertar comprando isso ou aquilo, Deus vai te abençoar. Então, o que acontece hoje não é muito diferente do que acontecia na época de Martinho Lutero. Eu acho que a maior diferença está que na época de Martinho Lutero, quem predominava ali era a Igreja Católica, ensinando as pessoas que as boas obras, as penitências, as contribuições à igreja ou a compra de indulgências poderia fornecer a salvação às pessoas. E hoje, o que acontece é que as igrejas cristãs evangélicas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, estão ensinando as pessoas que a salvação e as bênçãos de Deus, a cura que a pessoa precisa, vem através de contribuições à igreja, sabe? Ofertas altas e também a compra de produtos que eles dizem ser ungidos e consagrados. Então, isso realmente não é uma prática bíblica e que realmente, gente, não vai trazer a salvação para ninguém. Então, o principal pensamento que se tinha naquela época era que o ser humano sempre precisava fazer algo para ser aceito por Deus. Mas, quando Martinho Lutero começou ali a estudar as escrituras, ele entendeu e descobriu que a salvação, ela não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas é uma dádiva da graça divina, é um presente de Deus para nós. Isso significa que somos salvos não porque merecemos, mas porque Deus é bom, misericordioso e amoroso. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus nos buscou primeiro, nos amando, primeiro, e oferecendo a salvação através de Jesus Cristo por meio da sua graça. A palavra graça significa favor imerecido. Sola gratia afirma que a salvação é somente pela graça, ou seja, é totalmente obra de Deus do começo ao fim. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação, ela é um presente. Então, muitas pessoas que hoje falam que você não pode faltar nenhum culto, que você tem que participar de tudo na igreja, participar de todos os trabalhos na igreja, tem que trabalhar em todas as áreas da igreja, sabe? Que prega esse ativismo religioso como uma forma de ser abençoado por Deus, ser aceito por Deus e até mesmo receber a salvação, essa mensagem que é enviada para a maioria das pessoas atualmente não é uma mensagem bíblica. Nós não merecíamos, mas Deus nos presenteou com a sua graça, com a sua salvação através de Jesus Cristo. A graça é a própria causa da salvação, é a manifestação do amor de Deus para nós. É o amor de Deus vindo ao nosso encontro, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados. Lutero entendeu, ao examinar ali as Escrituras, que o ser humano é incapaz de se aproximar por Deus por conta própria. Por isso, Deus sempre nos busca. Eu até coloquei uma frase no Instagram há um tempo atrás, que foi uma frase até dita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que Deus nos busca muito mais do que nós o procuramos, sabe? E é uma grande verdade, A própria graça de Deus, manifestada através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, é uma prova de que Deus nos busca muito mais do que nós o procuramos. E por isso a graça, ela é o início de tudo. É Deus quem toma a iniciativa, quem chama, quem salva e quem nos transforma. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz o seguinte:
Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Deus é um Deus que sabe lidar com o ser humano. E ele sabe que o ser humano tem uma tendência a ser orgulhoso. E quando colocamos as obras, as coisas que fazemos na igreja, para a obra de Deus, ajudando as pessoas em primeiro lugar, isso só serve para inflar o nosso ego e estimular o nosso orgulho. Por isso, Deus deixa bem claro nessa passagem bíblica que nós somos salvos pela graça por meio da fé e não pelas nossas obras. Lógico que quem tem a graça de Deus, tem fé em Deus, tem fé em Jesus Cristo, irá praticar boas obras. Mas as boas obras não podem salvar ninguém. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz: pois a graça de Deus foi revelada, trazendo salvação a todas as pessoas. A graça de Deus é para todas as pessoas. Basta que elas tenham fé. Fé em Jesus Cristo. Fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Se você abrir o seu coração para ter fé em Jesus, automaticamente você vai estar manifestando a graça de Deus na sua vida. Em Romanos, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: e se é pela graça, então não é com base em obras. Do contrário, a graça deixaria de ser graça. Por isso é importante mantermos a fé em Jesus Cristo para que a graça de Deus continue se manifestando em nossas vidas. Sabe, vivemos em um mundo que valoriza o mérito, o esforço, o desempenho. Se você fala em descanso, as pessoas te julgam. Se você falta um culto, te condenam. Mas nenhum desses esforços é capaz de salvar o ser humano. Apenas a graça de Deus que foi manifestada a nós através de Jesus Cristo. Não é à toa que está lá em João capítulo 3, versículo 16, dizendo o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, esse versículo, ele resume a graça de Deus por nós. É o amor de Deus por nós, que entregou o Filho dele para que pudesse pagar o preço pelos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Deus e recebêssemos a salvação e a vida eterna. A graça de Deus é linda e maravilhosa. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias por ela. Muitas vezes trazemos esse pensamento do mérito, do esforço, do desempenho para a nossa vida espiritual e achamos que precisamos ser perfeitos, fazer tudo perfeitamente para que Deus nos aceite. Mas a graça de Deus, a sola gratia, nos lembra que não é o que fazemos que nos torna amados por Deus, é o que Cristo fez por nós, é quem Deus é, sabe? O amor é quem Deus é. A gente não precisa fazer nada para que Deus nos ame. Nós só precisamos fazer uma coisa para estarmos próximos dele, que é ter fé em Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos liberta da culpa e do fardo de tentarmos ser bons o suficiente o tempo todo. A graça de Deus nos liberta do ativismo religioso e nos liberta das mentiras ou do engano de Satanás que está dentro das igrejas atualmente, pregando tanta coisa que não está baseada na palavra de Deus e querendo te manter no engano e te conduzir para o inferno. A graça nos dá vida, a vida eterna através de Jesus Cristo. Quando compreendemos a graça, servimos a Deus não por meio de obrigação, mas por gratidão. A graça não nos dá licença para viver no pecado. Ela nos transforma e nos conduz a uma vida cheia de amor e obediência sincera. Eu lembro de uma passagem bíblica onde Paulo falou do seu espinho na carne e que ele tinha pedido a Deus para libertá-lo disso. E no final de toda a passagem bíblica, ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. E ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Isso, gente, significa que o fato de Deus revelar o seu poder por meio das nossas fraquezas deve nos dar coragem e esperança. Quando reconhecemos nossas limitações, tornamos-nos cada vez mais dependentes de Deus, e não de nossos próprios esforços, energia ou talento. Nossas limitações e fraquezas não apenas contribuem para desenvolver o caráter cristão, mas também aprofundam nossa adoração
pois ao reconhecê-las mostramos a força de Deus. Apesar de que Deus transforme as nossas fraquezas, as nossas limitações, o nosso pecado pela graça, não é motivo para a gente sair por aí cometendo qualquer pecado, praticando qualquer erro de forma impensada. Mas, caso venhamos a errar, nós temos um Deus, nós temos um advogado fiel que nos lava e nos purifica de todo pecado, que nos perdoa e que pela sua graça nos ajuda a lidar com os nossos desejos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Então, se não for pela graça, nós não conseguiremos manter uma vida de santificação na presença de Deus. Nós carecemos da graça de Deus todos os dias. Sabe, Martinho Lutero disse uma vez: a graça de Deus não é uma coisa pequena. Ela não perdoa apenas pecados leves, mas também os maiores. Não é uma graça parcial, mas completa e abundante. Então, se você acha que não tem jeito para sua vida, talvez você até queria ser cristão, seguir os caminhos do Senhor, mas que a sua história é tão difícil e complicada, que você cometeu tantos erros graves, sabe? A graça de Deus é para você também. Através da graça de Deus, da fé em Jesus Cristo, você pode ser perdoado e recomeçar a sua vida na presença dele. Ela não veio só para quem parece mais certinho. Ela veio para pessoas que também cometeram erros graves. Paulo cometeu graves erros e mesmo assim a graça de Deus o alcançou. Então pode alcançar a sua vida também. A sola gratia, somente a graça, ela é o coração do Evangelho. A salvação é um presente de Deus oferecido a nós por meio de Cristo, independentemente de nossos méritos, independente do que façamos. Tudo é a graça de Deus. Então, abra o seu coração, receba a graça de Deus na sua vida. No próximo vídeo, vamos continuar no quarto princípio da Reforma Protestante, que é Solus Christus, somente Cristo. Se você está se sentindo abençoado por essa série aqui no canal, eu peço que você não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Que a graça de Deus renove o seu coração hoje e sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.